Quando as vendas de ingressos abrem, começa uma verdadeira luta. Conseguir um lugarzinho para ver o seu artista gringo favorito aqui no Brasil é sempre uma jornada que exige sorte, agilidade e muita paciência. E você fica à mercê de preços abusivos cobrados por cambistas e sites paralelos, não é? Mas não precisava ser assim, não, porque existem ferramentas para barrar isso tudo. Hoje, por exemplo, a fila por um ingresso da Taylor Swift beirou 2 milhões de pessoas. Pois é, imaginem a paciência, pessoal. E sobre esse assunto, está aqui conosco ao vivo o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação realmente que assusta, não? Vamos lá, deixa eu falar com o Arthur, colocar o Arthur aqui na nossa tela. Arthur Igreja, boa noite, bem-vindo novamente. Olá, boa noite. Arthur, vamos falar um pouquinho sobre essa situação que surgiu até hoje, né? Por que é tão difícil comprar um ingresso online, pelo menos aqui no Brasil, não é? Que é o que nós brasileiros experimentamos. O fã se planeja, entra antes, tenta ali fazer a sua compra e não consegue. É na base da sorte mesmo? Olha, quase isso, tem muito a ver com sorte, né? O evento aí da Taylor Swift parece que era mais fácil acertar a Mega Sena do que conseguir o ingresso, né? 2 milhões de pessoas estavam na fila de forma simultânea, então aí nós já temos algumas evidências, né? Primeiro, difícil acreditar, claro, ela é super popular, todo mundo está querendo ir no show, mas que de fato 2 milhões de pessoas queriam um ingresso, né? Então tem muito cambista, tem muita gente que está lá só para comprar, para revender. E aí o que acontece é que os sites que vendem ingresso, sempre acontece isso. Eles tentam criar uma espécie de fila, as pessoas ficam penduradas lá por muito tempo, muitas vezes o ingresso já esgotou e a pessoa ainda está na fila de espera. Então é uma loucura, parece que eles não preparam a infraestrutura para receber tantos acessos. É o que acontecia no passado com sites de e-commerce, por exemplo, na Black Friday e nas datas comemorativas. Então, dá para ver aí que tem um despreparo por parte dos sites que vendem os ingressos, porque toda vez é a mesma história. Agora, você tocou num ponto que é interessante, né? Os cambistas, né? Que normalmente conseguem lotes de ingresso. Como é que eles conseguem isso? É da moda antiga, indo comprar pessoalmente? As plataformas permitem? Enfim, como que funciona isso, Arthur? Acontece de tudo. O fato é que hoje eles são muito organizados, né? Então não é aquela história do cambista que está lá antes do show tentando comprar um ingresso para revender minutos depois, ou que ele tenta com a rede de conhecidos dele conseguir os ingressos nos dias que antecedem o show. Na verdade, isso virou um negócio. E por que está acontecendo isso? Nós estamos num contexto aí de saída da pandemia, as pessoas querem essas experiências ao vivo, e aí eu me incluo nisso, eu sou um frequentador mais do que assíduo de todos os shows. Então o que acontece é que como tem poucas apresentações e uma demanda muito grande, o que acontece é que tem uma primeira fatia de fãs que pagam lá o preço original. Os cambistas sabem que como vai ter 1, 2 apresentações, eles podem cobrar quase que qualquer coisa, porque tem uma parte do público que o que acontece? Ele não é sensível a preço, então se o preço aumentar, eles vão comprar dos cambistas para poder ver aquele show que a pessoa tanto quer. Então os cambistas, eles se organizam, eles estão em equipe, eles estão lá não só na fila presencial, porque é o que aconteceu na Taylor Swift, uma confusão com os cambistas, né? Muitos até ameaçando os consumidores, porque isso virou um negócio, virou um grande negócio. E online eles estão lá com inúmeras máquinas, eles estão num time tentando comprar a maior quantidade de ingressos. Até por isso que alguns sites limitam a compra em 1 ingresso por compra para tentar frear um pouco isso. Inclusive, Arthur, tem um usuário que disse exatamente isso, que no computador dele é possível rodar 1000 abas, aumentando as chances de adquirir ingresso. Isso é possível? Ou seja, quem tem um computador mais potente tem mais chances? Não faz muito sentido, porque os sites hoje eles estão identificando o IP, né? Ou seja, o endereço de quem está fazendo o acesso. Inclusive, uma das recomendações é não abrir várias abas, porque senão o que acontece é que o site pode reconhecer que a pessoa está recomeçando o processo. Então, a pessoa pode abrir inúmeras abas, mas se ela não tiver com equipamento diferente, se ela não tiver, por exemplo, ela está usando o notebook e de repente um tablet ou o smartphone através
4G, 5G e o computador em casa. E ela está duplicando, às vezes até triplicando as suas chances. Agora, no mesmo computador, no mesmo navegador, abrir um monte de abas, isso pode, inclusive, prejudicar a pessoa, reduzir a chance dela conseguir o ingresso. Agora, Arthur, você tem conhecimento se essa briga toda por compra de ingressos acontece só aqui no Brasil? Ou seja, existem ferramentas, não é, fora do país que facilita essa aquisição dos ingressos ou não? É assim mesmo? Não, o que acontece é que o Brasil é um país aí com mais de 200 milhões de pessoas e os artistas vêm pouco, né? Então tem muito a ver com a nossa moeda, né? Então por isso que os ingressos custam muito e tem todo um custo logístico de produção para trazer os shows. Então o que eu quero dizer com isso? Em outros países, sim, tem essa corrida pelos ingressos, mas os artistas estão lá com muito mais frequência. Então tem muita gente que quando vê o preço do ingresso e vê que esgotou, a pessoa simplesmente ela pode ir numa outra cidade, ela pode esperar a próxima turnê, que certamente vai passar por lá, e aqui o que acontece é que o fã fica com essa sensação que é uma chance única na vida. Então é por isso que a confusão é um pouco maior, mas acontece, o caso da Taylor Swift está sendo uma confusão em todos os países, em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos, onde ela faz literalmente dezenas a centenas de shows. Então, mas tem tecnologia que ajuda, tem empresas vendendo ingressos usando NFT, usando blockchain. Então você consegue ter uma rastreabilidade muito maior. Você consegue saber, por exemplo, que percentual de pessoas que compraram o ingresso e foram efetivamente até o show, né? Porque se as empresas conseguissem monitorar isso hoje, elas iam perceber o tamanho do problema do cambismo e dessa revenda, né? Desse inflacionamento dos ingressos. Ou seja, aquele fã que ficou na fila, que ele realmente quer ver o artista, hoje, possivelmente, ele é uma parcela que não é tão grande assim, né? Muito mais um negócio e negócios secundários de revenda de ingresso. E aí o que acontece é que o fã, se ele quiser de fato, ele vai pagar uma fortuna por isso. Agora, Arthur, realmente o número assusta, né? 2 milhões de pessoas numa fila virtual para comprar o ingresso. Isso já aconteceu em algum outro artista ou algo assim? Porque a gente sabe das filas, que as pessoas vão, dormem, acampam, ficam ali dias. Mas isso de 2 milhões realmente é assustador, né? É impressionante esse número, não? Impressiona e também contribui de forma negativa, né? Porque, na verdade, também as produtoras, elas vão sentindo, né, a demanda. Então, o que eu quero dizer? Minutos depois de esgotar as apresentações, foram anunciadas novas datas, né? Então, é claro que isso já estava alinhado com o artista, já estava alinhado com a produção, com todo mundo, só não é divulgado para quê? Para justamente criar essa comoção. E aí vai ter muita gente, né, que vai ficar sabendo, caramba, 2 milhões de pessoas, então, quem é essa Taylor Swift? Isso ajuda o artista também a ter mais fãs, porque se nós estamos aqui falando disso, é bom para o artista, vai ter muita gente que vai correr para conhecer e quem sabe vai até atrás de um desses ingressos depois. Então, 2 milhões de pessoas nós não temos nenhum indício de algo parecido com isso, mas o que eu quero dizer é que com o Coldplay, provavelmente aconteceria a mesma coisa, só que diminuiu um pouco porque tinham mais cidades e mais shows anunciados, então as pessoas se organizaram de uma forma um pouco diferente. Tá certo. Agora, Arthur, para finalizar, o site deve alguma satisfação ao consumidor que ficou ali horas, dias, correndo atrás do ingresso e não conseguiu? Olha, deveria, nem que seja por respeito ao consumidor, porque é um consumidor que é muito fã, ele vai querer voltar, né? E o que está acontecendo é que nós não vemos uma evolução nisso. Então, o tempo vai passando, tem muita tecnologia disponível, como eu já citei, teria como contornar essa situação. Em outros países, eles estão rodando experimentos como verificar o fã, verificar a identidade do fã, criar algumas filas de forma diferente. E aqui nós não estamos vendo isso. Então, eu acho que sim, né? Porque, afinal de contas, é uma empresa que vai voltar, se tudo der certo, a fazer negócios com esse consumidor. Mas, por enquanto, o que acontece é que elas simplesmente estão dando de ombro, o que eu acho que é um baita de um desrespeito, contando que, as pessoas querem ir, não tem ingresso, são poucas apresentações, então, basicamente, elas acabam tratando o consumidor de qualquer forma, o que está longe de ser o ideal. Tá certo, é isso aí. Arthur Igreja, muitíssimo obrigada por mais uma ótima participação. Nos vemos numa próxima. Obrigado, até a próxima. Até.
Bom, pessoal, falamos aí com Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia, para falar dessa fila gigantesca, 2 milhões de pessoas. Gente, é muita gente, não? Bom,